Voz da senhora, pois não. Recording is on. Já sou. Sejam bem-vindos a mais uma Graça Show, ou portanto a mais uma live do Graça Show. E hoje iremos falar de várias temáticas, mas a básica, mais importante, será sobre poesia. Portanto, a poesia segundo as normas antigas ou a sistematização antiga, será a quinta arte dentro da literatura e, portanto, será uma das temáticas que vamos ter hoje em conta, porque temos connosco um militar já consagrado pelo seu trabalho dentro do Exército Português, mas que, para além disso, tem um dom que é ser artista, e é um artista consagrado no campo da música, portanto, dentro da literatura, mas como poeta dentro do campo da música, porque algumas das suas poesias já foram adaptadas a fados. E é neste âmbito que vamos começar, inicialmente por apresentar o nosso coronel José Custódio Madaleno Geraldo, que é efetivamente um alentejano, mas é também um artista, e isso é muito interessante, e ele vai-nos explanar muitas coisas sobre esse aspecto. Portanto, Sr. Coronel, eu vou passar a ler a sua biografia e o senhor terá que ter um pouquinho de paciência, porque eu não faço questão de não mencionar todo o seu trabalho que tem feito e gerado dentro do Exército Português. E, portanto, vou começar dizendo que é licenciado em Ciências Militares, na especialidade de Infantaria pela Academia Militar, onde obteve o grau de mestre em História Militar em parceria com a Universidade dos Açores. É doutorando em Defesa, História e Relações Internacionais, na mesma academia e no ISCTE. Prestou serviço em diversas unidades militares, nomeadamente na Escola Prática de Infantaria, no Instituto Geográfico do Exército e no Quartel-General do Governo Militar de Lisboa. Foi ainda assessor de estudos no Instituto de Defesa Nacional, onde também frequentou o curso de Defesa Nacional. Foi diretor do Jornal do Exército durante 9 anos. Atualmente é coronel na situação de reserva e desempenha as funções de diretor executivo na revista Combatente. E agora, a partir daqui, vamos falar da obra do Sr. Coronel, que é autor da obra As Invasões Napoleónicas, desde a ida da família real para o Brasil às Linhas de Torres, 1807-1811, uma das obras de referência para a realização do filme As Linhas de Wellington. Também autor da obra José Maria Hermano Batista, um herói na Grande Guerra, 1917-1919, e coordenador do livro Instituto Geográfico do Exército, bem como do vídeo com o mesmo nome, este último distinguido com uma menção especial no Festival de Cinema Militar que decorreu na Argentina em 1998. É ainda coautor de 2 obras de poesia e fotografia, entre as quais Vocação Marítima e Da Aquém e Da Além-Mar. Portanto, é sempre, digamos que uma pessoa que está em crescendo e que tem evoluído no seu trabalho. É coautor ainda da obra Pensamento Estratégico Português, contributos século XVI a século XIX, autor do livro Poemas Ciclo Lunar I, dedicado à mulher em geral, ao sexo feminino, e de diversos artigos publicados em jornais e revistas, como o Azimuth, o Jornal do Exército e a Revista Militar. E como conferencista tem privilegiado as temáticas dos estudos camunianos e das invasões francesas. É ainda membro de várias associações científicas e culturais, com destaque para a Associação Portuguesa de Poetas, Liga dos Combatentes e Associação de Auditores dos Cursos de Defesa Nacional. E é sócio efetivo da Revista Militar. Foi presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Poetas durante vários anos.
Penso que também é presidente da Sociedade Portuguesa de Autores e tem escrito artigos para a Revista da Marinha. Portanto, penso que não me escapou, entre aspas, nada do que me tinha enviado para que eu pudesse ter uma ideia e os nossos auditores e espectadores da sua personalidade e do seu caráter a nível profissional. E depois, com o desenvolver do que nos vai contar sobre a sua obra, vão ter também mais uma informação a nível do seu caráter e da sua personalidade. Portanto, Sr. Coronel tem a palavra e pode saudar os nossos ouvintes e começar a falar, se quiser que comece a perguntar alguma coisa ou se acha que quer começar a falar ou a divagar sozinho sobre alguma temática que interesse. Boa tarde a todos. É um prazer estar no Show da Graça e obrigado pelo convite. E vamos falar então sobre a poesia e sobre o nosso percurso na vida poética, que tem sido paralelamente com a carreira militar. Disse aí que eu sou para corrigir, sou sócio da Sociedade Portuguesa de Autores. Exatamente. Pronto, estou ao dispor da Graça para responder às questões e para depois encaminharmos a nossa conversa. Então, antes de começarmos com a poesia, eu iria, digamos que, só perguntar-lhe alguma coisa para deixarmos essas duas obras para uma próxima live, se for do seu interesse. Falar das duas obras que escreveu sobre, a primeira, sobre as invasões napoleónicas, portanto, desde a ida da família real para o Brasil às linhas de Torres, 1807-1811. Esta obra, portanto, do que já foi, portanto, publicada, revela-nos, portanto, todo o conteúdo dentro deste período histórico do que se passou com a ida da família real para o Brasil, não é? Às linhas de Torres. Portanto, quer falar alguma coisa sobre isso muito rapidamente? Podemos falar. Ora bem, depois desenvolvíamos noutra live, é só para... bem, só vamos fazer aqui um parênteses. Pronto. Para nos libertarmos disto e falar da poesia depois. Exatamente. Ora bem, mas também está ligado à obra poética. Pois é, porque o nosso coronel está classificado como um literato e eu não me esqueço, tenho que falar ou perguntar alguma coisa sobre o Jornal do Exército, não é? Tem estado ligado à literatura, não é só à poesia. Então vamos aqui ao caso concreto das invasões napoleónicas. Ora bem, eu quando portanto, estava no serviço como capitão e depois mais tarde também como tenente-coronel, como comandante de companhia e como comandante de batalhão. Nós, na Escola Prática de Infantaria, fazíamos uns trabalhos que era a limpeza dos fortes das linhas de torre. E, portanto, íamos para o terreno, não é? E para sensibilizar os militares, eu fiz um texto em prosa poética e começava assim. Foram 3 as invasões francesas, enviadas por Napoleão. Entre roubos, assassínios, safadezas, salvou-se a honra da nação. E depois começava por aí a descrever as invasões francesas. Então acho que sobre isso não é preciso prolongar muito, mas... Exatamente. E entretanto ficou aquele bichinho, passando a expressão, das invasões francesas. E aproximava-se o bicentenário das invasões, não é? Foi
2007 a 2011. E então nós fizemos um mestrado em História Militar e o trabalho de tese foi precisamente as invasões. Agarrou-se mesmo a esse. Exatamente, e então o livro é fruto das invasões. E está praticamente esgotado o livro. Pois, muito bem. Então, e sobre o outro, o José Maria Hermano Batista, que era um herói na Grande Guerra, 1917-1919, deduzo que não fosse seu conhecido através de outras obras. Foi pesquisar, possivelmente, digamos, não havia nada publicado sobre ele. O nosso coronel teve que pesquisar outras obras para poder chegar a este José Maria, não é? Que foi... Sobre o José Maria Hermano Batista, é também uma coincidência engraçada, que nós, quando estávamos na Escola Prática de Infantaria, em 2002, fizemos uma exposição sobre a Primeira Guerra Mundial, imagens da Primeira Guerra Mundial. Certo. E entretanto, essas imagens da Primeira Guerra faziam o percurso desde a incorporação, passando pelos treinos, até ao embarque, até aos campos de Lalis, neste caso, porque era na Flandres, portanto, em França, e organizámos essa exposição com fotografias do Arnaldo Garcês e tratadas pelo Conde Falcão, que é um coronel também nosso amigo. E entretanto, soubemos que havia um combatente vivo, ainda da Primeira Guerra. E então falámos. Mas isso era interessante convidarmos o combatente para vir à exposição. Tinha que idade na altura? E então já tinha 90 e tal anos. Tratou-se, eu já vou dizer, tratou-se de tudo e ele então veio e o senhor veio com o filho e o senhor foi tratado como herói pelo governador militar de Lisboa da altura, na Escola Prática de Infantaria, que foi a exposição na Sala Elítica, numa sala muito bonita, e então ele tinha nessa altura 106 anos. 106. Era o único combatente da Primeira Guerra vivo, português. Fantástico. É porque houve notícias também de Inglaterra de um senhor de 100 e tal anos. Sim, sim. Já não havia. Agora já todos faleceram. Já todos faleceram. Claro. Mas ele tinha 106 anos e eu lá, como coordenador da exposição, andava-lhe a explicar e tinha umas expressões engraçadas quando ele via determinadas fotografias, porque ele estava lúcido, estava completamente lúcido. E o nosso coronel aproveitou para... E então conheci-o aí. E depois soube que ele deixou umas memórias. Fantástico. Deixou umas memórias e que entregou à Escola Prática de Infantaria. Depois eu falei com o filho. E numa cadeira do meu mestrado, então trabalhei o José Maria Hermano Batista e depois, mais tarde, fez-se o livro e que está no papel. Também. Não fosse assim. Também uma edição da Âncora Editora. São os dois da Âncora. Muito bem, muito bem. Então agora... pode adquirir. Muito bem. Se não fosse assim, não teríamos, portanto, nenhum resíduo histórico que ele deve ter deixado ou citado coisas com muito interesse sim. sobre essa matéria. Muito bem. Sim, e há um pormenor. Este senhor é tio e padrinho do José Hermano de Saraiva, portanto, o historiador. De maneira que... devia ser uma pessoa com uma cultura, alguma cultura... Sim. Era extraordinário. Ajudou para a feitura. Quando apresentarmos aqui o livro, mais tarde, aí num talk show, vamos falar nisso. Mas só para dizer
que no próximo dia 9 o filho vai entregar o espólio à Liga dos Combatentes, o espólio do pai. Muito bem. De maneira que vai estar o Presidente da República, portanto vai ser uma cerimónia muito importante. Muito bem. Muito bem, estão de parabéns, e o Exército também, através do Sr. Coronel. Então vamos passar à poesia. Eu ia perguntar, portanto, se é inato em si, já desde a infância, esse dom, se começou muito cedo a sentir que precisava de poetar, portanto, tanto na infância como na juventude, se sentiu logo que isso libertava fazendo poesia e começou muito novo, porque há pessoas que começam só, às vezes, na terceira idade, porque até têm dentro de si alguma coisa de poético, não tanto como, eu penso que não tanto como aqueles que espontaneamente já têm esse atributo, esse dom consigo, e começam mais tarde, não é? Até porque a nível profissional não tiveram tempo para se dedicar e refletir, porque a poesia pode nascer de várias maneiras, não é? Pode nascer de uma reflexão, de um pensamento, de um objeto, e era isso que lhe queria perguntar. Acha que desde jovem que já tinha essa tendência, ou que isso foi um crescendo mais tarde que surgiu na sua vida? Foi logo pequenino, como já lhe bater. Mas, pegando nas suas palavras, o Agostinho da Silva, não é, um grande filósofo, dizia que um quartel devia ter duas paradas. Uma para preparar o homem, não é, para a vida militar. E o outro para preparar o homem para a poesia, para a outra vida, não é? Porque ele não vai, nem vai ser. A poesia é vida, exatamente. Exatamente, porque quando acaba, mas ele dizia isto, duas paradas, porque era serviço militar obrigatório, não é? Como todos os homens, neste caso. Ainda não havia. Até porque a poesia liberta também. Sim, sim. E ele, quando dizia poesia, não queria dizer que fosse só fazer poemas. Era a pintura, era o canto, enfim, outras formas de arte. Pois, porque, por exemplo, o canto também ajuda o homem a nível pulmonar e, portanto, também é benéfico para a saúde. A nível militar, eu tenho lido alguma coisa sobre isso, não é? E, portanto, a poesia, segundo ele, segundo ele, exatamente, devia ser para todas as pessoas. Bom, entretanto, referindo-me a mim próprio. Ora bem, eu nasci numa família de poetas populares. O meu avô sempre me incentivou na poesia, dizia-me versos do António Leixo, dizia quadras populares, aquelas quadras com o mote era uma quadra e depois tinha 4 décimas, não é? E entretanto ele desenvolvia também e dizia-me e depois dizia para eu repetir, de maneira que fui vivendo e fui logo habituado a esta temática. Para além de ter também poetas populares. Tinha um tio, que era o tio Manuel Madalena, chamava-lhe o Manuel da Inácio, e entretanto ele fazia também quadras populares. Tinha uma, por exemplo, que me recordo, que é: já fui filho e hoje sou pai. Amanhã serei avô. Daqui por mais alguns anos deixarei de ser quem sou. E depois desenvolvia, não é? Pois eu ia perguntar mesmo se acha que os alentejanos têm uma alma de poetas. Eu penso que, pelo menos no campo musical, tem muito a tendência para a música, não é? Sim. E também terão uma alma de poetas, os alentejanos, devido à extensão portanto, da planície, de toda a natureza que os envolve, não é? Será que são poetas? Sim, até porque a canto alentejano também
possibilita isso, não é? Aquelas letras simples, mas Calientes. exatamente. Pronto, E que agora já foi reconhecido como património imaterial da humanidade. exatamente. E a nível de fontes de inspiração, eu queria lhe perguntar, portanto, há algumas das suas poesias que possivelmente se baseiam no ensaio e outras que serão mais espontâneas, porque como já escreveu estas obras históricas, também algo de, digamos que, neste aspecto histórico, poderá tê-lo inspirado depois de ter escrito ou baseado noutras obras de outros autores. Portanto, haverá poesia de caráter misto na sua obra, portanto, uma que envolva o ensaio e outra que seja sua, que seja uma projeção da sua alma, do seu coração, do seu sentir. O que é que acha? Sim, há uma poesia mais que é mais lírica, não é? E outra que é portanto, mais o sentido épico das leituras, da nossa cultura, enfim, e de poetas que Não chega à elegia, não se chega à elegia, mas sim. é de caráter Pois, épico. não sou assim muito, pode não ser muito elaborado, mas eu gosto de cultivar, por exemplo, a quadra, também fiz algumas impressões no soneto, nas cestilhas e depois também a poesia livre, não é? Exato. E alguns mais ao gosto lírico e outras mais ao gosto épico. Pronto, eu estava-me a lembrar do Paul Valéry, que costuma dizer que a poesia é baseada na linguagem, mas também num certo estado da mente. E é isso que, efetivamente, portanto, se tem verificado na sua obra. Mas, hoje em dia, os jovens começam a ter outra classificação a nível das obras mesmo clássicas, tradicionais, em que eu disse que a poesia inserida na literatura é a quinta arte, como o cinema, as pessoas só se lembram que o cinema é a sétima arte, dentro das artes tradicionais, da classificação tradicional. Mas os jovens hoje já começam a ter outras nomenclaturas para a classificação das artes, devido, portanto, portanto, às coisas digitais, a toda a tecnologia que é inerente, portanto, à obra literária, que também pode ter, como tem com o nosso coronel, ligação ao vídeo e ligação, portanto, a outras técnicas que podem produzir arte. Mas, no seu caso, continua a estar ligado à poesia e a classificá-la dentro da literatura como quinta arte, e é nesse espaço que se insere, não é? Exatamente. É assim que continua a poetar. Eu sei que escreveu, portanto, umas poesias e que tem em prelo, que são obras, duas delas, que uma pode designar-se por Amor e Saudade, é mesmo já intitulada Amor e Saudade, Fado e outros poemas. Exatamente. Desta obra já foram extraídos fados que Sim. já estão a ser cantados mesmo a nível comercial. Sim, sim. E isso é que eu desconhecia e, portanto, tomei contato com isso quando me fez o favor de me enviar via WhatsApp uma delas, que é sobre as calçadas, sobre a calçada portuguesa. Calçada de Lisboa, exatamente. A calçada de Lisboa, e temos dois temas para desenvolver. Portanto, neste prelo em que se propõe publicar duas obras, que é O Amor e Saudade e a Prosa Poética, que é ilustrada pelo artista José Pires. Sim. Nesta primeira obra, portanto, destes fados e outros poemas, já há outros que estão a nível de publicação para ir para o mercado, ou já há mais do que um no mercado sem ser a calçada de Lisboa?
Muito bem. Então, sobre a calçada de Lisboa, acho que podíamos ouvir o poema. Ótimo, é isso que eu depois ia pedir no fim. Então, quais são os poemas que podemos ouvir? É lindíssimo, é lindíssimo. Fiquei mesmo completamente rendida. Portanto, então agradecemos muito se fizer a leitura desse poema. Então, calçada de Lisboa. São as cordas das guitarras que nos prendem como amarras à história desta Lisboa. Não há pedra da calçada que não fosse já cantada, desde a Alfama à Madragoa. Não há parede nem esquina de Lisboa desde menina que não tenha ouvido o fado, na voz sentida e sincera, desde o tempo da severa, com saudades do passado. Não há estrela nem luar que não saiba já cantar as letras desta canção. Com o silêncio que é douro, a voz do fado é tesouro, guardado no coração. Muito bem. E agora ia-lhe perguntar sarcasticamente, porque não combina isto consigo, porque disse-lhe assim por alto algumas coisas que tinha que mesmo molestá-lo, se também canta. Canto, mas canto alentejano, fado não canto. Pronto. E terei que completar a sua biografia, porque não acabei de dizer todo o resto que fez. Portanto, o nosso coronel, para além desta obra, portanto, em prosa, do José Maria Hermano Batista, um herói na Grande Guerra, 1917-1918, é coordenador do livro Instituto Geográfico do Exército, bem como do vídeo com o mesmo nome, este último distinguido com uma menção especial no Festival de Cinema Militar que decorreu na Argentina em 1998. Isto penso que ainda falei, não é? Eu acho que falou. Dessa parte falou. Mas depois é coautor de 2 obras de poesia e fotografia, entre as quais Vocação Marítima e Da Quem e da Leimar, e também coautor da obra Pensamento Estratégico Português, contributos do século XVI a século XIX, e autor do livro de poemas Ciclo Lunar 1, publicado em 2001, dedicado à mulher. Também falei disto. Mas deste Ciclo Lunar também precisávamos que nos lesse alguma coisa. Pode ser. Pode. Ora bem, para recordar a prefaciadora, que foi e em título de homenagem, que foi a doutora Anete Costa Ferreira, era uma brasileira, e que infelizmente faleceu há muito pouco tempo. Portanto, vou dizer algumas palavras que ela escreveu sobre o livro e depois diziam-nos alguns poemas, se concordarem. Muito bem. Então ela diz assim: a sensibilidade do autor em associar o astro à divindade feminina reflete a sua inspiração poética sobre a Lua como um dos símbolos biológicos cuja vida está submetida à lei universal do devir, do nascimento e da morte, uma vez que os movimentos lunares, em sua renovação periódica, regem tanto no plano cósmico como no plano terrestre a vida animal e vegetal, controlando a diretriz do mundo, água, vegetação e fertilidade, o que o autor, com muita precisão, soube transpor para a poesia. Pronto, isto foi um extrato daquilo que ela escreveu na apresentação do livro. Depois diz que refere-se aqui a alguns poemas e que eu terei muito gosto em partilhar. Por exemplo, O Paraíso é um dos livros. Eu chamei Ciclo Lunar e depois coloquei em todas as páginas a Lua a mudar todos os dias um bocadinho. Portanto, são 28 poemas e a Lua muda todos os dias, desde a Lua Nova até a Lua Cheia. Cheia, pois. E então
o paraíso. Desfiz as nuvens em pedaços para te mostrar o céu. E ao ritmo dos nossos passos, desfez-se a noite de breu. Os dois, num grande abraço, rompemos a escuridão. Contemplamos o espaço e a sua imensidão. Fez-se luz no firmamento e as estrelas cintilantes, ao registarem o momento, ficaram também palpitantes. E ao fixares as estrelas, eu olhei-te e reparei que o teu brilho era delas. Feliz na terra fiquei. Então fiquei a saber, o paraíso é aqui, estrela, brilho de mulher, tens o céu ao pé de ti. Isso. Portanto, essa poesia é mesmo daquelas que, cuja expressão, o sentimento é o amor, não Exatamente, há hipótese. exatamente. Depois temos aqui... Sim. Não, continuo. Nós queremos é ouvi-lo. Temos aqui um muito simples, que eu tive a tirar um curso na Alemanha. Na Alemanha não, perdão, na Holanda. E então ia numa daquelas ruas e como se sabe, os girassóis de Van Gogh são famosos, não é? E havia portanto, numa de galerias, havia os girassóis de Van Gogh. E então eu olhei e saiu este poema que eu intitulei Quando Olhas os Girassóis. Quando olhas os girassóis, eles voltam-se para ti. És o sol da minha vida. Mas o nosso coronel sabe que poderá fazer isso e ainda mais, porque no Alentejo também há muitos girassóis, não é? Claro, mas eu estou a dizer, estou aqui a criar um momento naquele momento, a criação do poema, saiu. A poesia pode elaborar-se a partir de um objeto ou de uma flor, neste caso. Portanto, pode ser um momento de reflexão, como, portanto, olhando algo que nos faz, efetivamente, criar depois nos outros algum sentimento, que é o que faz ser obra de arte, é que desperta no ouvinte ou no leitor um sentimento e, portanto, por aí é que se conhece a arte, não é? Porque a arte por si mesma tem que, para além de ser sugestiva, criar sentimentos e pensamentos nos outros que a leem, não é? E isso aí, depois muita gente pode ter pensado várias coisas, não é? Claro, exatamente. Muito bem. E agora, sobre a prosa poética, que está já também ilustrada, o que é que pode dar-nos aqui, portanto, nesta tarde, que é uma tarde bastante agradável, que nos está a proporcionar, o que é que nos pode ler sobre algumas dos seus poemas da prosa poética? Portanto, a prosa poética, como lhe disse, é o livro que está... Mas já pode ler alguma coisa ou não? Está no prelo e é uma parceria com ele é da banda desenhada, portanto é um artista da banda desenhada, que é o José Pires, e que ilustrou a prosa poética. A prosa poética foi, como eu disse, dessa palestra que eu fazia ao Recrutas, portanto, evoluiu daí. Eu não percebi. Ao Recrutas quando iam limpar os fortes das linhas de torres. Portanto, eu dirigia-me a eles para eles se ficarem integrados do que é que iam fazer. Isso está tudo. Os fortes das linhas de Torres Vedras chegámos a ir a Torres Vedras, a Sobral de Montagraço,
a Vila Franca de Xira, porque também tem lá fortes, enfim. E para eles... Está tudo retratado em quadradinhos na obra. Neste caso não é em quadradinhos, é mesmo em ilustrações, grande formato, são ilustrações que dá depois de uma exposição e que está também para ser lançado. E tem a particularidade de ser quadrilingue, isto é o português, o espanhol, o inglês e o francês. Fantástico. Portanto, e julgo que virá a ser útil para partilhar com os visitantes das linhas, porque há uma campanha agora para elevarem a património nacional todo o complexo das linhas de Torre. E posso falar um bocadinho da palestra, como se fazia a palestra. Mas até para os outros exércitos isso também é um exemplo, não é? Para os outros exércitos internacionais, a nível francês e inglês. Penso que sim, porque para os exércitos que andaram cá, por isso é que, como aqui naquele tempo houve também militares ingleses, espanhóis e franceses, poderá, portanto, ter interesse. Portanto, as outras nacionalidades poderão aproveitar a obra, não é? Esta é quase um trabalho científico, além de ser uma prosa poética. Portanto, está em espanhol, em francês, em inglês e em... Sim, porque foi uma cadeira que nós fizemos no nosso mestrado. O mestrado foi científico, não foi destes mestrados de Bolonha. Foi um mestrado científico em que tinha uma série de cadeiras, não é? Já não se lembra da nossa cadeira. Ou ainda se era história, pronto, era uma cadeira de história. Deste tipo. Exatamente, mas adaptei e de maneira que e o professor, fizemos a apresentação e o professor gostou muito e pronto. De maneira que estamos à espera que haja apoios para publicarmos, mas também ainda não pedimos. Vamos começar agora a pedir. Acho bem. Exatamente. Fica aqui o resto. Acesso à obra, exatamente. Agora, ainda não acabámos de falar da calçada portuguesa, portanto, só agora, recentemente, é que o nosso Presidente da Câmara, o Fernando Medina, pensa, portanto, propor também no horizonte, está isso, para ser proposto como formalizado, portanto, depois da candidatura que foi feita agora, esta sexta-feira passada, foi feita a candidatura de inscrição no Inventário Nacional do Património Cultural e Material. E depois, no horizonte, a Câmara de Lisboa pretende que se torne realmente património imaterial da humanidade. O que é bastante simpático da parte de um homem do Porto, não é? Porque Fernando Medina é portuense. Ele gostar tanto da calçada de Lisboa e estar a lutar por ela. Eu achei isto interessantíssimo. E é uma coisa muito recente que eu li agora mesmo no jornal. Muito bem. Portanto, estão de parabéns. E a sua letra é magnífica. Eu ontem fiquei... Está ao dispor, se for preciso contribuir para dar um empurrão. Pois, eu acho que sim, porque realmente a letra é linda, muito bem. Mas eu sei que ainda tem 3 poemas, que se calhar quer encerrar com aquele que nos mais prejudica, ou que está a prejudicar hoje em dia. E um é o Dia da Mulher, o outro é Pandemia e o outro é Dia do Pai. Sim. Portanto, pode ler os 3 ou só vai... Não, posso ler os 3. Eu só queria dar aqui uma... sobre a vocação marítima, não dissemos poema nenhum. Da vocação marítima? E eu gostava de dizer... eu acho que como é que eu passei isso? Isso é mesmo... porque antes a vocação marítima chamava-se Acoplando. E não era? E depois é que passou a vocação marítima, não foi? É o título do livro. Exatamente. Mas eu digo só um
poema. Não, diga todos os que quiser, porque então... Mas depois prolongamos aqui muito, se calhar, o programa. Não, mas os militares estão habituados às coisas, digamos, mais ligadas à infantaria. Esta possivelmente está mais ligada ao mar. Sim. E, portanto, os nossos militares ligados à Marinha vão com certeza adorar ouvi-lo. Sim. É curioso que o livro Vocação Marítima foi patrocinado pela Marinha. Portanto, foi uma edição da Comissão Cultural de Marinha. É quase um dever fazer isso, para que eles exatamente. Eles gostaram e até há umas palavras que dizem que a vocação marítima não é exclusiva dos marinheiros, é também dos outros militares e dos portugueses em geral. Exatamente. Mas eu dedico o livro, não é, à língua portuguesa. E então digo assim: a língua portuguesa, viva, etérea, capaz, com ventos de rara beleza, navega em oceanos de paz. Muito bem. Quer dizer, e depois sabe tudo de cor. Ainda por cima. Este sei. Depois, há aqui um poema também que eu gostava de dizer, que é: conheço tão pouco o mar, só sei historicamente o que anda a navegar nos olhos da luz agênita. E eu que só vejo terra e céu, mas ao estender o olhar, vejo que não se perdeu a história feita no mar. Maravilha, fantástico. E há mais algum? Acho que... Para acabar, vamos dizer aqui este é mais. Porque depois a vocação marítima também fala de tudo o que foi Portugal, aquilo que nós encontramos, descobrimos, etc. E depois acaba assim. É o último poema do livro. Mas consegue ir, vai mesmo até a todos os territórios Sim. da saga. Mas são legendas, porque isto como é um livro. Eu não sei se dá para ver. Dá perfeitamente. É a vocação marítima. Exatamente. Que é o Conde Falcão também. Exatamente, fotografias do Conde Falcão. Eu só conheço o outro da Aquém e da Além-Mar. Que é o Coronel Fotógrafo. Pois, é como eu gosto que o chamem. Exatamente. E então, desde Angola, por exemplo, posso dizer o poema de Angola, que é muito sintético, são legendas ao fim e ao cabo das fotografias. E então, Angola, terra misteriosa, diamantes e petróleo, falão, vitoriosa. Muito bem. Pois, e de que maneira. Não foi só para nós, mas pronto, paciência. Depois tem da Guiné-Bissau, e acaba com o Timor, em que nós fizemos uma prece para que houvesse uma autodeterminação. Portanto, isto foi feito antes. Foi antes. E no dia da autodeterminação fizemos um postal, um poema, e mandámos para os Xananas do João e dos Simanos Belo. E o Xanana respondeu. Tenho guardado a resposta. E então é assim: Timor é o título e o poema. A língua portuguesa um dia será capaz, com a sua beleza, de conquistar a paz. Conquistar o amor, de alma e coração, e levar Timor à autodeterminação. Fantástico, muito bem. Ele deve ter ficado maravilhado, não é? Quer dizer, mas ele é poeta. A esperança era essa e conseguiu-se. E conseguiu-se. Foi uma prece. Muito bem, mas isso foi uma ajuda espiritual muito grande, não é? Esse poema deve ter contribuído para o alentar ainda mais. O poema, como termina, é assim: chama-se Gritos. Qual? O poema, o último poema com que vou terminar aqui a vocação. Chama-se? Gritos.
Não se ouvia, eu não conseguia ouvir. Muito bem. Eu quero um navio para navegar no mar que foi meu. Eu quero um mar para navegar com um navio que foi meu. Eu quero um céu com as estrelas que me guiaram nas minhas descobertas. Eu quero ajudar a erguer as terras que descobri com os meus navios, através dos meus mares, com a ajuda das minhas estrelas. Quero, mas não consigo sossegar, porque ouço gritar lá longe, gritos de aflição, gritos de fome de pão, gritos pela autodeterminação, gritos de fome de liberdade, gritos que só peco por serem verdade. Apesar de tudo isto, tal como fez Jesus Cristo, não desisto, não posso parar. Continuo a navegar, qualquer que seja o preço, neste meu universo. Muito bem, fantástico. Eu não cheguei a falar-lhe da métrica, mas costumo usar sempre a sextilha a nível genérico, não é? Ultimamente, devido à minha incursão no fado e como os fadistas gostam muito da cestilha e então Nível de contagem das sílabas é muito mais fácil. Mas também usa muito o soneto e nestes poemas do Dia do Pai. Pois é o que eu estou a ver. E neste Dia do Pai e, portanto, Dia da Mulher já disse, não há sonetos. Portanto, não, mas podemos ouvir um soneto. Então vamos ouvir. Então vamos ouvir um soneto. Então vamos ouvir um soneto dedicado ao... Vamos ouvir um soneto dedicado a Nuno Alves Pereira. Excelente. E que... Agora vamos ver aqui que eu... exatamente. Ele dá aqui uma história sobre o poema em que nós fizemos o poema também como prece para que fosse santo, não é? Foi feito antes. E quando foi santo, nós levamos o poema para Roma. Fantástico. No dia 25 de abril de 2009, íamos com o poema no bolso. E ele foi feito santo uns dias antes? Eu não sei já a data. Portanto, eu fiz o poema antes. Fiz o poema porque o patrono da arma a que eu pertenço, que é a infantaria, é o Dom Nuno Alves Pereira. Exatamente. E entretanto, isto foi muito interessante. E depois conhecemos um senhor que foi no avião, através da irmã, que era o padre Miguel Lencastre, e a tia Margarida era a irmã. E a tia Margarida andava com uma fotografia no avião, uma fotografia do São Nuno de Santa Maria. E depois eu partilhei o poema, pronto, ela agarrou no poema, partilhou o poema com o avião. Completamente. Desobservada. Ela tinha 80 anos e ia vestida ia vestida impecavelmente como era uma escuta, não é? Portanto, do escutismo. Portanto, porque ela, o pai dela foi quem introduziu em Portugal o escutismo. Fantástico. Pronto. E, entretanto... expandiu o poema logo, pronto. Exatamente. E o padre Miguel, que era uma pessoa extraordinária, leu também o poema. Olha, criámos uma amizade que, para além de nos levar a Roma, depois fomos levar com os amigos do padre Miguel o São Nuno de Santa Maria
a Ceuta. Fantástico. Portanto, uma imagem, fomos em peregrinação a Ceuta com o São Nuno de Santa Maria, e lá está o São Nuno, fomos nós que fizemos e depois ele foi canonizado. Ele foi canonizado em 26 de abril de 2009. E depois, eu só conheci o Padre Miguel no dia 25. Mas depois a amizade continuou. Aliás, na na revista Combatentes. vem precisamente esta história que eu estou aqui a contar. Muito bem, muito bem. Bom, então vamos ouvir o poema. Vamos lá, vamos lá. O título é Álvares Pereira cumpre Portugal. Todos os dias se cumpre Portugal. Desde um sonho cristão, também guerreiro, na cruz que nos levou ao mundo inteiro, a língua portuguesa é universal. Une o ocidental mundo ao oriental. Dos oceanos fez só um verdadeiro. No mar, português foi sempre primeiro. E na terra, sempre tentou ser celestial. Fez o grande percurso à sua maneira. Heróis houve que ficaram na história. Guerreiros, santos, poetas. E a padeira de Aljubarrota traz viva memória do santo guerreiro Álvares Pereira, cumpriu Portugal, filho da vitória. Fantástico, muito bem, muito bem. Eu não posso aplaudir porque não estamos no teatro, mas aplaudiria com certeza. É muito belo. Portanto, depois disto, eu gostaria de estar toda a tarde a ouvi-lo e mais sonetos ainda, não é? Quer dizer, todos os sonetos possíveis. Mas não é possível, portanto, sobre o Dia do Pai, quer-nos ler o poema? Sim, exatamente. Posso. Ao pai. Ser pai é também ser filho. Caminhar no mesmo trilho da vida que Deus nos deu. Por tudo, Pai, obrigado. Por tudo o que me tens dado. Até quando subiste ao céu. Aprendi a respeitar-te, com teu amor a amar-te. Foste o melhor professor. Deste-me apoio no sucesso. Se nunca olhares ao preço, apoiaste-me na dor. Muito bem. Foste o meu melhor amigo. Bons tempos passei contigo. Mais o tempo teria dado. Fazias o tempo aprender. Contigo fiquei a saber que ser pai é ter um fado. Muito bem, fantástico. Muito belo, muito belo. Sr. Coronel, então agora, antes da pandemia, ainda lhe vou perguntar mais uma coisa, porque eu acho que depois numa próxima live podemos desenvolver sobre o Jornal do Exército. Há muito que falar sobre tudo o que é literatura histórica e depois sobre as duas obras teríamos muito que desenvolver. Mas ouvi dizer que fazia palestras com a fanfarra do Exército. Ainda não nos falou disso. Portanto, e depois encerramos com o poema da pandemia, pode ser? Pode ser. Para acabarmos com a pandemia. Para ver se ela se vai embora de vez. Ora bem, sobre a prosa portuguesa e a fanfarra. E a história da fanfarra. É assim. Então, quando foi o bicentenário, o Exército constituiu uma comissão para evocar os 200 anos das invasões francesas. E eu já tinha esse texto. E apresentei, e houve um senhor general, na altura era o portanto, que estava nessa comissão, que era o senhor que foi
Sr. General Mascarenhas, disse: ora, Geraldo, temos que fazer uma encenação histórica. Bom, encenação histórica. E então, o que é que constava em encenação histórica? Eu dizia o poema, não é? Ia com a minha farda de número 1, e havia a fanfarra fardada à época. E quando do mestrado houve um amigo que me fez chegar as músicas que eram tocadas nos exércitos napoleónicos. E então eu dizia, como já disse aqui, mas vou repetir. Foram 13 as invasões francesas enviadas por Napoleão. Entre roubos, assassínios, safadezas, salvou-se a honra da nação. Primeira invasão. E a fanfarra tocava um tema que era tocado nos exércitos napoleónicos à época, a simbolizar a invasão. Depois eu desenvolvia a temática da primeira invasão e dizia segunda invasão. E eles tocavam outro tema. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente, terceira invasão, e no final eu dizia: Viva Portugal! Nós, portugueses, bem os podemos honrar. E eles tocavam Restauração da Independência, que era um tema que também estava ensaiado, embora nós não tivéssemos perdido a independência, porque a família real foi para o Brasil. Pois, exatamente. Muito bem. Então, foi essa realmente também faltava falar disso, que é muito importante, não é? Fazer estas palestras e acompanhado da fanfarra. Então vamos terminar o nosso programa de hoje, que passou muito rapidamente. Ele tinha dito que 30 minutos a 40 que era o suficiente, como eu também, não é? Simplesmente passou 1 hora e nós ficávamos aqui 2 horas, não é? E, portanto, a finalizar, nós, como estamos em tempo pandémico e esta epidemia realmente nunca mais se afasta do nosso país e as vacinas sempre muito demoradas de chegar, ouvir o seu poema Pandemia é para nós um unitivo, com certeza, e um incentivo a ter mais esperança no futuro e no rápido sanar de toda esta peste que tem invadido aqui a Europa, especialmente, e bem, e todo o resto do mundo, não é? Mas nós na Europa sentimos que realmente estamos a ficar muito atrasados em relação, por exemplo, à América e a outros países e a outras grandes potências, e portanto temos que ter esperança em ser compensados o mais rapidamente possível e sairmos disto. Pronto, mesmo que continuemos com a máscara durante 1 ano ou 2, mas a gente já estamos por tudo. Então, e pendurados no seu poema Pandemia. Se me permite, eu em vez de 1 dizia 2. Ótimo. Sobre a pandemia. Porque 1 foi quando a pandemia começou. E depois foi quando surgiu a vacina. Portanto, com a esperança, é de esperança. E então, o primeiro poema que eu fiz em abril de 2020 intitula-se Este Tempo Há de Passar. Foi nas terras do Oriente que se viu gente doente antes do ano acabar. Mas como era novidade, não se soube a gravidade, este tempo há de passar. Numa província da China, um vírus causou ruína ao simples gesto de saudar. Confinados aos seus lares e os contágios aos milhares, este tempo há de passar. E o mundo que os visitava também se contagiava, era preciso viajar. Mas chegou a pandemia e o mundo todo gemia. Este tempo há de passar. E o mundo, com atitude, uniu-se pela saúde, que era preciso salvar. À espera da ciência, houve estados de emergência. Este tempo há de passar.
Muito bem, muito bem. Este foi o primeiro que fiz quando o início. Depois, como se iniciou, pois. quando surgiu a vacina, tinha uns sinais da vacina, e então resolvi escrever um de esperança. Embora aquele já fosse de esperança, este com a ciência a trabalhar e já tinha conseguido. Mais, pois. Para o bem da humanidade. Deram-se os primeiros passos para que beijos e abraços sejam a normalidade. A ciência respondeu e a vacina apareceu para o bem da humanidade. Um ano de sofrimento levou ao confinamento, desde os campos à cidade, mas com tanta persistência apelou-se à consciência para o bem da humanidade. O novo ano está a chegar, com a esperança no ar, vai haver felicidade. Vai ser um ano de amor, os ventos vêm a favor, para o bem da humanidade. Muito bem, muito bem. E é assim, com essa esperança, que nós vamos terminar o programa de hoje. Portanto, despedindo-nos dos nossos visualizers, como eu costumo dizer, ou dos nossos viewers, ou dos nossos telespectadores e ouvintes, porque as palavras é muito, e então às vezes simplifico. E agradecendo ao nosso coronel a sua presença tão grata e tão estimulante, e realmente e alegre, que nos permitiu ficar aqui, digamos, com esperança no futuro e mais, digamos, mais joviais, mais saudáveis, porque a sua poesia é realmente muito bela e é um acrescendo a todo o resto que nós precisamos para superar a crise e todos os problemas vitais que nos assistem. Muito obrigada pela sua presença e que Deus o proteja e a sua família, e então até uma próxima live. Prazer em vê-lo, e eu é que agradeço. E vamos terminar, com certeza, aqui. Obrigado e uma boa tarde para nós.